Está começando mais um episódio do Solta Esse Fio, um podcast sobre experiências, brisas, histórias de vida e o que mais acontecer durante a semana. Eu sou o Henrico. Eu sou a Jade e o fio da semana é perrengues de rolê. Lembrando que aqui a gente tá numa conversa de amigos. Imagina que você tá no fumódromo da balada, tendo aquela conversa confusa que você não tá entendendo direito o que tá acontecendo. Ou na mesa do bar, tomando agora que é criminalizado. Num café da tarde. Aí depois você me conta qual climinha que você escolheu. Porque hoje a gente vai falar de rolê. Hoje a gente vai falar das últimas coisas que a gente fez, como foram, quais os perrengues a gente teve que enfrentar. Agora sendo jovens adultos sedentários. Como foi sair pra curtir esses últimos rolezinhos que a gente foi, rolezinhos mais baratinhos que a gente tá sem grana. E aí, meu amor, como foi pra você? O que você quer falar sobre isso? É isso que você falou dos 30 a mais, tem pegado bastante. A gente fala sobre essa parada, tá se sentindo velho, né, 30 a mais. É porque também a gente não está fazendo absolutamente nada, né, Exatamente. que ajude no oposto dessa situação. Eu tô há um mês falando que eu quero fazer yoga, que eu quero me alongar. Quanto mais o tempo passa, na verdade, mais eu fico travada e com dores. Também a gente trabalha em casa, faz as coisas da casa e passa o tempo em casa, porque não tem dinheiro pra sair de casa. Tanto que tem um pouco a ver do rolê dos perrengues que a gente passa. E como a gente fica muito tempo em casa, hoje o nosso sofá-cama é nossa cama. Porque a gente fica meio que o que alguém fala muito, né? Que é ficar horizontal. A gente fica meio horizontal. Consistente, constantemente na horizontal. Já fico sem, tipo, já não tenho mais força na perna. E aí eu vou pra um rolê, já tô lá tentando me esforçar pra dançar um pouquinho. Aí já dancei uns, sei lá, uns 10, 15 minutos, a perna já tá aí, vou dar uma sentada. E aí fica aquela coisa, curtir esses rolês. Nessa situação de 30 mais sedentário E pobre. e pobre, tá sido bem interessante. Porém, a gente teve bastante opções bem legais. Nem todas deram certo, como a gente vai contar aqui, mas eu consegui, sim, me divertir em certos momentos Ah, ali. eu consegui total, me diverti muito em todos eles, É, exceto muito em que. todos eu não diria, mas eu consegui me divertir muito em alguns e me diverti um pouco em Assim, outros. tem um aqui que a gente já até comentou que a gente não se divertiu tanto, mas no geral eu me diverti. Acho que, tipo, eu tô tanto tempo dentro de casa, tô tanto tempo sem fazer rolê, tô tanto tempo sem, sei lá, me arrumar, que qualquer oportunidade pra fazer alguma dessas coisas, pra mim tá bom, entendeu? Ao mesmo tempo que eu também fico com preguiça de sair. Mas quando eu saio, eu falo, nossa, eu fiquei com muita preguiça, mas agora que eu tô aqui tá bom, entendeu? Agora que tô aqui tá legal. Os últimos rolês que a gente fez foram muito bons e muito baratinhos, e eu fiquei bem feliz. Teve dois, um que ficou na praia, que a gente nadou e ficou na praia, e teve outro que foi ruim, mas os que a gente conseguiu ir e deu certo de chegar e ficar no rolê, todos, sem exceção, foram muito bons. Então, pelo menos, isso é uma coisa boa. Falando desses rolês, o último que a gente foi, inclusive, foi na marcha, e a gente foi lá prestar a Sim, nossa presença na Marcha da Maconha, que teve no dia 16. isso, dia 16. 16 agora, desse mês de junho. Inclusive, hoje, no dia que estamos gravando, foi criminalizado, né? Olha só. É, ainda vai sair votação, né, sobre quantidade, várias coisas. Importante lembrar que não foi legalizado, não tá liberado sair fumando na rua. Ainda tem muitas coisas envolvidas, precisam ser pensadas e tal. É, vão ler Mas pelo menos a certinho. gente já entende que a gente vai fumar um pouco mais tranquilo por aí. Mas vamos ver algum post aí de Mídia Ninja, Erika Hilton, algo do tipo, que Sim, a explique Erika Hilton certinho. explicou direitinho. Fica fácil de entender o que aconteceu, o que mudou, o que não mudou. Mas, querendo ou não, aconteceu. É um passo. E Exato. foi logo em seguida da marcha, que torna isso mais interessante. Foi um rolê que a gente foi. Uhum. Foi uma confusão o dia anterior, mas a gente conseguiu ir, sair no horário que a gente queria sair, chegar lá. A minha irmã Amanda tava aqui, ela tava com o carro, isso ajudou muito. Aquele olhinho branquinho, quadradinho, fez sucesso. Deixou a gente lá e foi bem legal, foi muito legal, bem Foi. divertido. Foi muito legal. É a nossa segunda marcha. A primeira que a gente foi no ano passado, mas a gente chegou. Foi uma em Campinas também. É a segunda marcha em São Paulo que a gente vai. A gente foi em uma em Campinas, quando a gente tava lá, mas a gente tinha ido no ano passado. Foi ano passado? Foi ano passado. Que a gente veio Com a minha irmã na. também, com a Amanda. Também com a Amanda, então a gente tá fazendo esse rolê aí. Alô, Amanda, vai virar uma tradição. A gente vai ter que ir sempre juntos, independente do que esteja acontecendo, hein? Vou cobrar. E foi muito divertido. Muito divertido. Da outra vez que nem eu tava falando, a gente chegou mais tarde. E aí a gente não conseguiu pegar concentração, não conseguiu pegar a galera ali embaixo do mastro e tal. E dessa vez a gente chegou cedo e foi muito gostoso. A gente tava embaixo do mastro com todo mundo. Ai, uma energia muito gostosa, uma vibe indescritível, entre aspas. KKKKKK. Só Mas quem muito esteve que legal. sentiu. Muito, muito legal, É muito assim. gostoso. As pessoas todas, muita gente bonita, muita gente, ai, divertida, muita tranquilidade, uma brisinha gostosa. Muitas placas legais, muita coisa importante acontecendo. Foi muito bom, assim, em todos os sentidos. E é aquilo, né? Quando que nem eu publiquei no Instagram do podcast. É tipo viver um dia numa utopia, na utopia da legalização e do livre comércio. Nossa, sem Mas preocupação, sem medo, sem. Mas é aquilo, né? Estamos avançando aos poucos, legalize já, não é natural, não pode te prejudicar.
mar, como já diria a Planet Hemp. Então, Inclusive, assim, fazendo vários shows aí, bom. eu tô muito feliz, ficamos muito emocionados com a notícia ontem, porque é um avanço. Ainda falta muita coisa, mas é um avanço. E traz pra gente um pouquinho de esperança. O famoso uma boa notícia, né? Querendo ou não, é uma boa Exatamente, uma notícia. boa notícia em meio a tanta coisa, em meio a tanto caos. E falando em perrengue, o perrengue que rolou com a gente na marcha foi no pós, que como o Henrique falou, a gente foi com a Amanda de carro, de Caronex. caroninha, e foi uma delícia, tava um dia gostoso e tal. Mas na volta, todo mundo já sabe, a gente tá morando em Mauá agora. Então eu nasci e cresci aqui, o Henrico não, mas teve a volta pra minha terra, como todo bom mauáense sabe que funciona. Acaba o rolê, você tem que pegar o trem, metrô e busão pra você chegar em casa, e vão-se aí umas 2 horinhas da sua vida, dependendo do horário. Foi cansativo, hein? A gente tava com fome, a gente tentou dar uma volta, tipo, pra ver se o trem esvaziava um pouco, porque bem no horário que acabou a marcha ia estar uma loucura, e a gente deu uma volta, deu uma... É, só que encheu de polícia na Paulista, e aí já É, foi tocando a galera. sim, todo ano, né? Aí tocaram a galera da Paulista, aí o povo foi se embicando pro shopping e tal, aí a gente passou no shopping pra ver se a gente comia alguma coisa, mas tava tudo muito caro, aí a gente só esperou um pouco, descansou os pés, que, né, como a gente falou, 30 a mais. Então a gente Respirou tava... fundo. Nossa, minha coluna tava doendo horrores, gente, meu Deus do céu, eu me sinto uma senhora, uma senhora. Minhas 2 hernias de disco estão cada vez mais... Tô batendo palma nas costas. Exato, elas estão falando comigo e eu preciso tomar vergonha na minha cara e começar a me exercitar, porque senão eu vou ser uma velha 0% autônoma e não é essa a minha vontade. Mas, voltando, a gente tava muito cansado, e aí a gente deu uma esperadinha e foi encarar o trem, o metrô e o busão pra voltar pra casa. E foi triste, amigo. Ah, mas chegamos, né? Mas Chegamos aí. chegamos. Nada que um belo banho, uma noite de sono, você não recuperar 10% da capacidade motora no dia seguinte. Sim. Mas estamos aí. Foi bem legal. Acho que valeu ter ido. Como a gente conseguiu economizar na caroninha, então valeu 2 vezes. E a Uhum. volta, como sempre, né? A Ah, a volta volta é sempre é sempre walk uma of shame, humilhação. né? É a volta dos abandonados. E teve a volta dos que não foram também. É, teve a volta do que não Desse mesmo foram. final de semana, que foi um final de semana bem atípico, bem badalado. Espero que seja assim. Mas isso, né? A marcha foi no domingo. No sábado, tinha uma real da pouca que a gente conseguiu ingresso cortesia lá no canal, no grupo do WhatsApp. Sim, E minha irmã estava com a gente e ela ainda também topou ir. Falou, vamos, tinha ingresso sobrando. já dá. Ingresso que a gente ia dar para uns amigos nossos. No final das contas, não precisou dar, a Amanda ficou com ele. E a gente foi. Chamou os outros amigos, foi uma galera com a gente. Foi Sim, fazer um eu esquenta na tinha me casa arrumado, tava dos belíssima, bem amigos nossos, todo caricata. mundo bem vestido, tal, todo mundo bonito. E aí foi mó legal, a gente fez o esquentinha na casa do amigo da Carol e do Gustavo. E casa mó legal, decoração bem da hora também. É, eu achei muito louco os funcos na parede, fiquei brisando uma cota. E aí de lá a gente foi, até tomou uma gelatina de vodka. Eu achei interessante, mas foi um assunto polêmico na noite. A gente Ah, tomou uns era, esquentinhos só ali, tinha gosto de álcool. uma cachaçinha, e aí a gente foi bem legal, quentinha. Batemos um papo, a gente chegou no lugar, fomos primeiro, o pessoal foi, entrou, a gente na fila, ingresso cortesia era só até as 11h30, achava que era até meia-noite, então já não valia mais o ingresso. E aí pra comprar lá, era 40 conto pra cada um. Porra, 120 pau, vai ser osso. A gente simplesmente falou, não vai rolar. E aí, a volta dos que não foram, né? A gente voltou, não tendo ido, pelo menos chegamos cedo em casa, tomamos um restinho de uma bebida que tinha de um outro rolê do dia anterior, e aí a gente, né, continuou ali o que a gente estava fazendo, viu o negocinho na televisão, depois a gente dormiu, descansou. Ah, e a gente já não tinha muito dinheiro mesmo, né? Então, assim, a gente já tinha entendido que a gente ia pra esse rolê pra fazer o que a gente faria em casa, que era fumar ficar de boa, porque a gente não ia ter grana pra comprar bebida ou outra coisa. Com isso, na hora que a gente chegou lá e viu que ia ser 40 conto pra cada um, eu falei, não, a gente gasta esse dinheiro com outra coisa, entendeu? A Tamo de cota tá boa. acabando, dá pra gastar esse dinheiro com muitas outras coisas. A sorte era que a gente tava de carro com a Amanda, porque aí a Amanda pegou e trouxe a gente de volta pra casa. Se eu tivesse que voltar pra casa de trem, Imagina metrô ter e ido busão, eu de ia trem, ficar metrô e muito busão triste. Eu e ia ficar depois ter muito triste. voltado. Eu Teria ia muito triste. sido Eu complexo. fiquei, eu fiquei triste. Sim, mas Porque, né, e eu comentei isso no episódio que foi pra apoiadores, que eu falei sobre frustração. Então, se você é apoiador e ainda não ouviu, vai lá ouvir. É apoiador, torne-se apoiador para poder ouvir esse spin-off que a gente lançou, que é o Emaranhado. Neste spin-off, a gente vai desemaranhar fios aleatórios que estiverem tanto na minha cabeça quanto na cabeça do Henrico, ainda sem nenhuma definição de como isso vai ser lançado. Mas eu me deu na telha de gravar sobre frustração, porque eu tava ficando muito frustrada ultimamente. Minha tolerância à frustração tava inexistente, aí eu fui lá e gravei. vão lá escutar. Mas vai lá ouvir. Tudo isso pra falar que foi triste, mas era o melhor a se fazer. A gente não precisava Era o gastar melhor a aquela se fazer. grana e a gente tinha marcha no domingo. Então a gente já ia ter um outro rolê no domingo. E a gente tinha como Então, curtir em casa também. Então deu tudo certo. Dentro do que deu errado, o resto deu certo. é. Pelo menos foi isso. A gente conseguiu voltar, escutar um sonzinho, continuar um pseudo rolezinho, dormir
dormimos todo mundo cedo, acordamos cedo no dia seguinte, A gente a gente acordou, se estava arrumou. bem descansado pra ir pra marcha. Então, assim, ajudou. Atrapalhou e ajudou. Então, tá valendo. Querendo ou não, a gente precisava também do descanso. Ia ser bem-vindo o descanso, Não, com porque certeza. esse final de semana todo, essa sexta, sábado, domingo, foi bem agitado. Foi. Então a gente contou o que rolou no domingo. Aí teve esse rolê Sábado, do Arraial da Poca no sábado. que a gente não conseguiu ir. Na sexta-feira teve. Quermesse de Mauá, a gente foi assistir o show do Maneva, que a gente não conhecia muito, mas que era na Quermesse. E eu tenho memórias da Quermesse de quando eu era adolescente, porque eu sou uma cria mauaense, nascida e criada aqui nas favelinhas de Mauá. A gente já tinha comentado sobre o rolê e tal, a Amanda tava aqui, é de graça pra entrar. E aí a gente falou, por que não? Vamos lá. A Amanda A tava de gente carro. levou os Todd só. Depende de qual é o dia, mas nesse dia era achocolatado, café ou alguma outra coisa que eu não lembro. A gente levou um achocolatado cada um pra poder fortalecer o rolê da quebrada e foi muito gostoso. O show foi ótimo, o Maneva surpreendeu, o Perfeito. vocalista muito carismático, eu até comentei na hora que a gente postou a foto no Instagram. Ele muito carismático, um divo, amei, 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 amei. Foi um rolê muito gostoso e foi muito nostálgico, né? Porque é isso, é do lado da escola onde eu me formei no terceiro colegial. E é isso, é relembrar Jadinha de 15 anos de idade, foi Ah, e dê tudo. mais contexto, porque não é uma festinha, uma quermesse qualquer pequena. Ela tem outros portes, pra Não, quem a não quermesse é conhece. grande, a quermesse é um rolê grande de Mauá. Hoje, eu não vou saber quantas pessoas foram esse ano, mas já teve, tipo, rolê com Péricles, que deu, sei lá, 700 mil pessoas. Então é um rolê Teve grande. Ivete também, não teve? Já teve Ivete, uma galera, muita gente. Vem gente também das outras cidades em volta aqui, tipo Ribeirão Pires, até de Santo André, a galera vem pra vir nos shows da Quermesse, que é um rolê de prefeitura, um rolê de graça, ou muito barato pra você entrar, tipo, dar um alimento, alguma Que coisa nem assim. tava assim tão obrigatório, de É, certo tipo, a modo. gente chegou, entregou o Dodge pra mulher lá, mas se a gente não tivesse entregado também, ela não teria barrado a gente de passar. Foi muito suave e muito gostoso. Nossa, Rolê de foi muito quermesse, tem os bom. brinquedinhos, num espaço grande, assim, o show foi muito bom, a qualidade do show, Nossa, o eu show foi fiquei sensacional. surpresa. A qualidade do som, a qualidade da iluminação. Tinha 2 drones fazendo imagens aéreas, foi A muito própria bom. banda em si foi muito bom, mano. Ele mandou muito à noite, tocou muito. Várias músicas, não só deles, mas outros clássicos. E foi, ó, perfeito. E Um aí, excelente esquenta pra marcha, inclusive. sim, aí esse assim, a gente não tem necessariamente um perrengue de rolê deles. Só queria contar que foi um rolê muito legal. E foi muito nostálgico pra mim, porque, né, como eu falei, eu nasci e cresci aqui em Mauá. Eu fui pra São Paulo com 25 anos, e aí eu tô voltando pra cá agora com 32. Então foram 7 anos só longe da minha Mauazinha. Fui muito feliz aqui nesse show e em várias outras coisas. Ai, não sei se eu fui tão feliz assim. Fui feliz, mas tive meus maus É a bocados. vida, tem seus problemas, nada é Exato, mas perfeito. eu sou criada aqui, eu me sinto pertencente. Então eu acho que é isso que eu quero dizer. Eu acho que esse é o sentimento que eu quero dizer. Tipo, não de, tipo, da felicidade em si, mas do pertencimento. Eu sei lidar com as coisas aqui, eu sei onde são as coisas, eu sei precisar comprar um negócio, eu sei onde tem, eu sei andar pela cidade. Pertencer é voltar para um lugar que da onde você é, das suas origens. E eu achei muito legal. E depois da marcha, a gente foi para Portugal e aí a gente passou na adega e comprou um combão de 40. Acertou errando, eu acertando. Exatamente. Então, tipo assim, e o perrengue pode ser que, por exemplo, quando você vai pra Portugal, da meia-noite a polícia expulsa você aqui na quebrada. A polícia expulsa mesmo. Você não pode ficar mais lá bebendo seu combão na rua. Mas foi um erro que deu certo. O Henrique falou que a Kelvin foi comprar e ela tinha pedido um copo, um drink, né? Um copão. O copão normal que você compra em adega. E aí o cara que foi cobrar, ele falou R$ 40. Ela falou, nossa, pensou, né, com ela. Ela falou, uau, que caro. Meu Deus do céu, eu errei. Não era isso que eu queria. E aí o cara chegou com a sacola, que tinha um gin, um bale, vários gelos de coco e 3 copos com os canudos. Aí o Kelvin, até quando eu erro, eu acerto. Porque aí, amor, esse combo de 40 fez a noite. E a gente ficou doida de gin e era gostosíssimo. Nossa, foi uma delícia. Eu gosto muito desse gin aí, desse combo. E é o rolê da quebrada, né? É um rolê gostoso, rolê barato, beber na rua, Sentou, ficou trocando pegar um ideia, combão, um combo conversando. de gin, copão, foi Tanto que tudo. rendeu, né? Tanto que Nossa, rendeu, rendeu que foi o que a horrores. gente bebeu na volta do Arraial da Pouca que a gente não conseguiu entrar. E ele rendeu pra caramba e era gostosinho, assim, tinha gostinho de refresco. Era uma delícia. Então é isso. Rendeu bastante. Os R$ 40 rendeu muito. I love quebrada. Rolê da quebrada, barato, maravilhoso. Saudades. Tava precisando disso, Mauá. Obrigada. Nossa, eu bebia muito bebida barata, assim, tipo, no Passo, fazer rolê na rua, na Portugal com os adolescentes. Até que eu tava mais velha, assim, tinha uns 20 e poucos anos. Sair com a galera pra ir fazer rolê, assim, de comprar combo e ficar sentada na rua. Fazia tempo que eu não fazia isso, foi muito bom. O meu equivalente disso foi lá, sabe, uns 13, 14, fazer isso na Augusta. Porque antes disso a gente não parou, a gente não chegou a ficar tanto tempo num lugar pra falar assim, nossa, aqui eu me sinto em casa. Ficava umas
2 anos no lugar, 3 anos no lugar. E quando a gente morava no mesmo lugar, a gente morava no mesmo lugar, no mesmo lugar. Na mesma cidade, a gente morou em vários lugares diferentes. Então, seja quando a gente foi pra Goiânia, a gente morou em mais de um lugar. Quando a gente foi pra Santo André, sei lá, foi rodando ali o ABC todo e até em São Paulo. Quando a gente morou em São Paulo, a gente morou em vários lugares diferentes. A gente não chegou a ficar, sei lá, 5 anos num lugar que eu acho que é um tempo suficiente pra se sentir, porra, sei lá, morei 5 anos direto no lugar. Então não chegou a ter. Então eu nunca tive esse senso de, aqui é o meu cantinho. Talvez por fato de ter mudado tanto, que eu continuo mudando tanto, porque nenhum lugar é, mas todo lugar pode ser. Não sei. Mas eu não tive essa apego. Mas foi muito legal conhecer e, né, estar acompanhada com uma guia. Foi contando Ah, o o rolê antes da e quebrada. depois. Foi muito bom. Muitas memórias dessas festas de interior, porque a gente morava nesses cantos, então a gente ia pra essas festas de interior que tem. Igual que vai ter aqui, que acho que Festival do Chocolate. então, vai ter o do chocolate, vai ter um outro lá, julho e setembro. Cada mês tem um grande festival em uma cidade. Uma é a Quermesse de Mauá, o outro é em outro lugar e outro em outro lugar. Mas ele me contou isso uma vez, eu guardei parte da informação e ela continuou parcialmente guardada. Eu ainda não confirmei o resto que é, mas eu tô ligado que tem isso aí. E eu lembro disso, festival da uva, festival de morango, festival de chocolate, quermesse mesmo. Só que não necessariamente uma tão grande, porque eu não morava em cidade tão grande, então era umas quermesse bem menor, bem menorzinha. Mas eu gosto muito de quermesse e fazia muito tempo que a gente não ia em quermesse. Faz pelo menos 3, 4 anos que a gente não vai nenhuma. E aí, pelo Sim, menos, a gente foi nessa. Foi muito legal. Você comentava das histórias, vocês foram contando como era antes, mudou bastante e tal. sim. Foi bem divertido também ter esse extra de não só estar lá, mas estar lá sabendo disso. Foi bem legal. E foi muito divertido. E é enorme, é enorme, é É enorme, é grande. gigantesca. Mauá representa. Mauá representa. Quando eu era mais nova, todo mundo falava que Mauá só tinha índio. Que a gente é bem no fim do mundo, assim, pra Quintal galera. da Grande São Paulo. Mas, mano, é isso. A quebrada sabe se divertir. A quebrada tem bons rolês e é isso. Não tenho o que falar. Tanto que o do Maneva foi com certeza, além da marcha, sim, né? Mas o Maneva foi um dos pontos mais altos desse final de semana que foi Não, badalado. esse final de semana teve só esses 2 pontos altos. É, uai, querendo ou não, é um final de semana badalado. E que outro final de semana a gente saiu de casa, sexta, sábado, domingo? É, nessa atual configuração da Nos gente. últimos, pode pôr 3, 4, 6 meses aí. Qual foi o final de semana que a gente Não, fez mais que isso sexta, sábado, até. Eu domingo? colocaria mais, muito mais que 6 meses. Um ano, talvez? Antes a gente saía que nem uns filha da puta. A gente não ficava em casa. Não, Teve um momentinho que a gente voltou, que a gente saiu bastante também. Que a gente foi no Lola, mas, a gente foi mano, em coisas muito grandes, mas a gente não tava saindo com frequência. Porque então. justamente a gente apontou o canhão pra alguns grandes eventos, a gente não fez mais nada. Acho que você joga aí os últimos 2 anos, a gente não tá mais nessa pegada de sair todo fim de semana, de pegar Uber, que era pra Zona Norte e parar em Guarulhos. A gente Não, isso não. aí foram erros. Isso aí foram erros muito feios. Inclusive foi recente esse Isso é um perrengue de rolê que você pode um contar. rolê aí pra de voltar. A gente tava todo mundo louco, todo mundo transtornado, sem entender o que tava acontecendo, sem conseguir olhar pro celular e entender certinho o que eram as teclinhas e as letras em cima das teclinhas. Nesse nível assim de louco, né? E aí, quem sabe, quem não sabe nem imagina. O que acontece é que a gente tinha que confirmar lá o endereço que a gente ia da casa das nossas amigas, da Babi e da Andressa. Show! Olhei lá, endereço tal, 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 esse mesmo, tudo certo. Mas não era em São Paulo. Era na mesma rua, com o mesmo nome, com o mesmo número, em Guarulhos. E a Sim, gente voltando mano. no carro, a Jade estava passando um processo bem complexo ali Nossa, de perrengão. Eu tava passando ali, hein? reflexos, pá, cabeça, meu Deus. Nossa, tava na bad Entrou no buraco da trip. toca do coelho e foi até Eu o mergulhei no buraco fim. da Alice ali. E aí a gente tava, nós quatro, indo, e aí E não chegava indo, nunca, e não eu precisava chegava. mijar, e não E a chegava gente com nunca. Eu fome, com falava, vontade de ir no caralho. banheiro, e conversando com o cara, o Uber, gente boa pra caramba, a gente trocando várias ideias. Sim, a gente batendo maior papo e tal. E E eu, aí, eu ficava, tipo, alternando entre presente, consciente, trocando ideia e sumir. Mergulhava no abismo e eu ouvia tudo que ele estava falando, mas eu tava não no bungee conseguia jump lá. interagir. Ou era cabeçada ou voltava. Era o bungee jump da esquizofrenia. Tava muito bom. E aí, nessa conversa, o Kevin parou e olha, a gente não tá indo pra Guarulhos? Aí eu olhei. Mano, quando o Kevin falou Eu olhei isso, assim, pra velho. mim foi uma vista, entre aspas, confortável, porque como eu falei que eu já mudei, já morei em muitos lugares, eu já morei em Guarulhos. Já fiquei quase, sei lá, um ano e meio, não lembro quanto tempo, mas foi bastante tempo fazendo aquele trajeto. Então, de certo modo, pra mim ainda estava, não estava estranho, não estava um trajeto anormal, um trajeto que eu não conhecia. Mas aí na hora que ele falou, puta, a gente tá indo pra Guarulhos, mano. Aí a Mano. gente perguntou pro cara. Enfim, não vamos lembrar o nome dele, mas moço do Uber, você era zica, muito legal. Você não deve estar me ouvindo, mas eu vou deixar essa Disclaimer. homenagem aqui a você, porque caralho, você foi foda. Um cara muito legal,
mal, muito gente boa, ficou trocando ideia com a gente o tempo todo. A gente tava visivelmente mal, e ele mesmo assim, mó Ele gente sabia, a gente boa, falou disso, a foi gente trocando zoou ideia com a disso. gente, zoou. E aí, quando a gente descobriu que a gente tava indo pro endereço errado, ele ainda falou, putz, Falou assim, então, eu tô pra lá pra São Paulo, então o endereço que vocês estão já é mais pra perto pra onde eu tenho que ir. Então já que vocês vão ter que voltar, a gente já volta junto, a gente altera ali o endereço e volta. Demorou? A gente, demorou, né? Já é o que a gente teria que fazer, porque imagina a gente nessa situação, ter que parar e ainda chamar outro Uber. E não, demorou, vamos finalizar esse rolê aqui. Eu falei, fechou então. Então a gente para ali no posto, a gente abastece, comprou salgadinho, coxinha, como salgado que E tem, assim, né? só um parênteses aqui nessa história, as nossas amigas estavam na porta de casa sem a chave, porque como eu estava mal, a Andressa me deu a chave, porque aí você entra em casa, toma um banho, pá, se sente melhor. E então nós estávamos com a chave, e aí elas estavam lá, trancadas pra fora. Esperando a gente. E o que era pra ser um trajeto que todo mundo estaria ali em 40 minutos, no máximo ali, porque a gente também tava num lugar meio longinho assim, acabou sendo um rolê de, eu acho, quase 2 horas. Sim, mano, E elas a estavam sendo ela galera, lá fora, elas obviamente, ficaram que muito estava do lado bravas. de fora, na calçada, também não estavam no seu estado mais sóbrio da vida. E tinha essa espera, que torturante, que raiva, que Que ódio, frustração, não, que ódio, elas estavam vontade com muita de raiva, com enforcar razão. o pescoço, tudo com muita razão. E aí a gente foi, parou, pegou lá alguma coisa pra comer, pegou um refri lá de 2 litros, todo mundo comeu, respiramos, fumamos um cigarrinho lá, na época tava fumando cigarro e o motorista também ficou fumando lá, conversando uma ideia. E E aí a voltamos. gente voltou, aí ele deixou a gente, depois a gente, né, Aí pedimos desculpas, explicamos a situação e falamos, obviamente não foi porque a gente quis. Aí foi aquela, era o mesmo nome, o mesmo número, só que era em Guarulhos. E aí deu esse ruim. Então esse era um dos perrengues que a gente passava quando a gente estava mais ativo. Mas tem uma coisa, e aí eu lembro assim do meu amigo do Rondinha, dele assim, Ah, é então, verdade. a gente vai rachar a conta. Eu falei, obviamente, né? Então, como era pra estar, sei lá, R$ 40, ele ia fazer o Uber, porque a gente já tinha feito outras paradas e tal, beleza. Só que deu o trânsito todo, quanto? R$ 400. R$ 400. Não, todo mundo ficou com muita raiva, mas é aquilo, né? A gente viveu um rolê ali no Uber R$ 400. e foi Foi mais do foda. que o que a Foi gente foda. gastou, sei lá, a gente não gastou nem metade disso pra aquele rolê. Não era um rolê open bar. Ai, mas mano, que perrengue, velho. Puta perrengue. E foi foda porque foi um perrengue que foi de tempo. Foi um Foi, rolê né? surtado, mas foi um rolê bom. Teve mas o rolê em si, foi complexo. É que, tipo assim, eu perdi o rolê nos primeiros 30 minutos iniciais. Mas Bebida, a galera falou que tava boa e teve bebida constante, que é uns rolês mais baratos que a gente vai, que às vezes dá problema no bar, entope o bar, ou não tem bebida, acaba a bebida. As músicas que tocaram aparentemente foi boa, os DJs foram bons, então nesse quesito foi um bom rolê. é. Mas Não, mas não foi um bom rolê pra mas gente no assim, sentido de ter foi um curtido, rolê né? bizarro pra mim, porque eu fiquei mal por muitas horas, muitos dias, talvez. E Semanas que quem dirá. quem dirá tô mal até agora. Eu vivi coisas aquele dia. Foi profundo. Atravessou dimensões. Entrou em Dimensões. contato com divindades. Puta que pariu! Era dali direto pro CAPS. E aí, nesse final de semana que a gente foi, né, Maneva, Arraial da Pouca que não rolou e a marcha, o Arraial da Pouca a gente pegou no mesmo grupo, ingresso, como é que fala? A gente não Cortesia. pagou, cortesia. Foi o mesmo do Agrada Pride, que foi um outro rolê que a gente foi, que a gente já comentou em outro episódio com mais detalhes. Mas foi um rolê que não foi legal, não foi interessante, foi bem zoado, assim. A O gente rolê em tentou si foi um grande perrengue. espremer exatamente. Quando a gente fala de perrengues de rolê, esse foi um rolê perrengue total. Em si foi um grande perrengue. Se tiverem mais curiosidades sobre, a gente falou isso. Frio, orgulho e reforma. E a gente falou como é que foi. O rolê que foi o do próprio Pride, e aí Orgulho, que foi o mês Orgulho. Basicamente a gente foi num rolê e tava achando que ia ser um rolê muito, muito bom e foi um rolê de Muito, luz muito ruim. acesa. Mano, o rolê era claro, aí já cortava muito a vibe. Música Mas ruim, iluminação ruim. Isso é o suficiente pra estragar um rolê. Aí vocês daí imaginam, né? Porém, antes disso, eu acho que foi o primeiro rolê que a gente foi em muito tempo. Que a gente ficou um bom sim, tempo, a gente já tava sem sair. Quando a gente fala sem sair, sem dar rolê, no máximo a gente deve ter ido uma vez num barzinho. Mas antes disso, nem barzinho, nem festas, que a gente tem uns rolês como aí, que é da cena, digamos assim. A gente não tava fazendo absolutamente nada. Nada, 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 nada. A gente tava no hiato grande, tava durando já alguns meses. e aí a gente começou a ficar mais doido, mais surtado. Aí na época do Lola foi quando eu saí da agência. Aí desde que eu saí da agência, a gente começou a diminuir a quantidade de rolês que a gente tava dando, porque a gente tava sem grana. Porque ainda tava só você trabalhando. E aí
aí depois que você parou de trabalhar e, tipo, Teve esse ato aí por vários motivos, que a gente, eventualmente, em alguns episódios, a gente vai contando um pouco o que aconteceu. Teve, acho que o primeiro, depois de muito tempo, sem fazer nada, que foi o baile da Lipa. sim, a gente foi pra comemorar o aniversário do Kelvin. Foi com Kelvin, Gustavo, Carol. A Dalila também foi com a gente nesse dia. Ficou com a gente, depois ela dormiu aqui, e aí no dia seguinte, Dalila.psico, ou Dalila.belo, nos canais dela, ela postou recentemente um áudio, um trecho assim, né, como se fosse um corte, da gente jogando stop, e foi no dia É. seguinte disso aí, não foi? Foi, a gente tinha até tentado gravar pra postar aqui como um episódio, mas a gravação ficou meio ruim. Mas foi muito divertido, a gente jogou stop com categorias aleatórias. É, foi bem legal. E aí a gente foi com esse pessoal, a gente foi todo mundo pro bar do Lipa, foi bem da hora, inclusive eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Esse aí foi um perrengue que eu passei, e aí eu coloquei a galera talvez em um pouquinho de perrengue. Ah, Eu, em rolês, antigamente eu bebia muito, bebia demais, eu tava acostumado a beber. Só que aí, né, a gente fica muito tempo sem beber, e a gente realmente ficou um bom tempo sem beber, a gente até meio que parou, que a gente comprava bebida pra ter em casa e beber no dia a dia, beber cerveja, beber, sei lá, vodka, ou beber outras coisas, Aperol Spritz se for uma coisa mais chique, ou um gin. A gente sempre teve bebidas em casa, né? E a gente ficou um bom tempo sem beber. E nesse dia, na minha cabeça, eu fui beber como se eu tivesse bebendo daquela época. E fumando narguilé, e trocando ideia, conversando, e curtindo o rolê, e bebendo, bebendo, bebendo. Teve uma hora que, assim, eu pus a mão na barriga, eu falei assim, acho que tem um arroto aqui, né? E aí, disclaimer, pra quem tem nojo aí, alerta. E aí eu fui meio que forçar, assim, pra dar essa rotada. Não era um arroto, era era um um vomitão. vômito. E aí eu vomitei pra baixo, assim, mais ou menos, porque a partir desse vômito deu piscou, assim, a luz, sabe quando a luz apaga e ela volta depois de um tempo? E aí na minha cabeça foi isso que aconteceu, mas aparentemente eu tava sentado, eu não sabia que eu tava sentado, tinha pedido pra sentar pra Jade, já nem fazia ideia disso. E na hora que eu senti, eu estava sentado, isso aconteceu. E a partir daí eu já não lembro de mais nada, eu acho que eu lembro vagamente da gente voltando. Então foi um Sim. blackout, algo que foi uma desgraça. Já tive muitos desses blackouts, mas fazia muito tempo que eu não tinha um desse. Foi bem esquisito e ter vomitado assim no meio da galera, foi bem Nossa, nojento, o Henrique, eu nunca tinha visto o foi Henrique vomitar. uma vergonha perrengue que eu passei. Foi a primeira vez que eu fiz isso, acho que no meio, assim, quem nunca, né, em rolê de álcool não teve que vomitar, mas assim, no meio da galera, foi a primeira vez. Eu nunca vi você vomitar. É, eu acho que eu vomitei em rolê assim umas 2 ou 3 vezes na vida. Essa foi a Então, tipo, terceira. foi surpreendente, foi um perrengue que a gente não esperava passar. Eu com certeza não. Eu com certeza não. Foi bem esquisito, foi bem estranho. E aí eu entendi o que muita gente fala, que quando você bebeu demais, que você passou mal, que você vomita e tudo gira. E aí eu lembro levemente disso, mas eu tive o blackout. Eu falei assim, caralho, mano, é assim. Pelo menos eu não tenho, praticamente eu não tenho ressaca no dia seguinte. Quando eu era mais novo, eu não tinha nenhuma ressaca, tinha zero ressaca. Se eu bebia 2 garrafas de vodka na mesma noite, ou 3, não tinha ressaca. Hoje, de algumas vezes, já acordei com uma certa enxaqueca forte. Mas naquele dia, no dia seguinte, eu só fiquei com sono mesmo e tava de boa, só azia que Sei. sempre vem. E aí foi um perrengue bem interessante, mas o rolê foi muito bom. O rolê foi Olha, sensacional. foi ótimo. A música é boa, Música boa, preço bom, barato. espaço da hora, tá Ai, ligado? gente, rolê de quebrada. A gente já falou, né? Não Não tem tem como ser como. ruim. E esse foi um primeiro aí pra estrear a abertura desse ato. Foi muito legal, muito gostoso, muito divertido. Adorei. Muito bom, foi Quero ir de muito novo, bom. inclusive. Tô Com muito afim. certeza. A Dalila queria ir uma vez por mês ou É, alguma a coisa gente assim. queria se organizar pra ir uma vez por mês. E dá pra ir, porque como é um rolê barato, então dá pra gente curtir. E aí, vamos ver. Seria uma boa tradição. Ter um rolezinho fixo mensal ia ser bom. E esse foi, eu acho que o primeiro de um bom tempo que a gente deu de rolê. E foi um rolê muito bom. Até passei um perrengue meu ali. Não esperava, então foi uma surpresa. A gente fez esse episódio mais pra comentar os últimos rolês que a gente foi, comentar um perrengue ou outro de rolê. Ainda tem muitos outros perrengues que a gente já passou, muitas histórias de rolê, Muitos porque bem. Nossa senhora, a lista é infinita. porque atualmente a gente tá, né, bem senhoras, reclusas, porque a gente não tem dinheiro e porque a gente tá se recuperando aí. Mas a gente já foi muito baladeiro e muito rolezeiro. A gente já deu muito rolê pela A gente era noite, rolezeiro, badalada meu. paulistana, pauliceia desvairada, uhul. Mas eu tô São muito Paulo e senhora, Brasil. não consigo. Ultimamente eu tenho percebido que eu não consigo, eu preciso me recuperar mesmo, me fortalecer. Porque assim, É, hoje em dia, se eu fosse encarar um festivalzão, eu ia ficar triste, porque eu não ia ia ser dar sofrido. conta. Então eu quero fortalecer meu corpo pra poder voltar a barbarizar nos rolês, porque eu não quero ser careta pro resto da vida, não. Com certeza, esse é o objetivo. Rolezeiro vai ser legal. E vem aí no futuro. Vamos para os nossos quadros. Qual que é o seu fio pra soltar, meu amor? Qual coisa ruim você quer largar essa semana? Coisa que eu quero largar essa semana. Já nessa pegada aí do que a gente tá falando, com certeza, o que eu quero largar é a falta de vontade de fazer um exercíciozinho, entendeu? De fazer, nem que seja um yoga com os tapetinhos que a gente tem, e passear com felpinha e fazer qualquer caminhada, porque, como já disse o Drauzio Varela, né? Vai sem vontade mesmo, mas até nisso tá difícil. Mas soltar esse fio de conseguir ir mesmo sem vontade, já fiz muito, mas ultimamente tá sendo foda, e isso é um passo muito bom pra eu poder, né, fortalecer esse corpo pra
gente aguentar essas próximas situações aí. Então, com certeza, esse é o fio que eu quero soltar. E você, meu amor? Qual é o seu fio? Que coisa ruim você não quer mais? Meu fio pra soltar a não garantia dos nossos direitos e pesar um pouquinho o clima, porque tudo que rolou nos últimos tempos aí que a gente tem ouvido sobre as PECs que estavam tentando ser aprovadas em relação ao aborto legal para vítimas de estupro e crianças e meninas, mulheres e pessoas que gestam. Então, tudo que tem acontecido, todas as falas que a gente ouviu, tudo foi assim bem denso e eu fiquei bem chateada de ver que a gente tenha tentando retroceder tanto, mas ainda há esperanças. Eu continuarei e continuo citando a Erika Hilton, perfeita, tem lutado muito pelos nossos direitos. E eu queria soltar, queria que a gente pudesse entender e respeitar mais corpos femininos e de pessoas que gestam, né? A gente não é objeto do Estado, do nosso corpo, e a gente deveria ter direito ao que fazer com o nosso corpo e colocar o aborto como um crime equiparável ou com uma pena maior do que a que o estuprador é uma coisa horrorosa e absurda que a gente tá vendo tentar acontecer aí no nosso país. Então, é isso. Se vocês quiserem saber com mais detalhes sobre esse tema, procurem fontes mais confiáveis, entrem lá no perfil da Érica, ouçam outras pessoas falar sobre isso, mas pesquise, escute, entenda e não fique aí só replicando falas e às vezes falando coisas que são mentiras. E ficar atento a essa parte política é bem importante. Além disso, pouco tempo atrás, tentativa de votação para voltar a ser ilegal o casamento homoafetivo. Então é muita coisa Exatamente. que nada está garantido. Mesmo que já é, entre Exatamente. aspas, está garantido, nada está garantido. Então, vamos ficar sempre atento e dando força. E pra gente encerrar com coisa boa, né? Pra gente levantar o clima, um fio pra segurar. Qual que é o seu fio pra segurar, meu amor? Meu fio pra segurar vai ser justamente esse sexta, sábado e domingo que a gente fez bastante coisa e curtiu bastante. E o fato de logo em seguida ter vindo descriminalização. Eu acho que isso é um grande fio pra segurar esse tempo recente, que é bom ter vários momentos legais em sequência. E com certeza é algo pra se segurar, porque não é sempre que isso acontece, ainda mais nessa quantidade. Então, vou ser um pouco repetitivo aí do episódio, mas é porque realmente foram coisas muito boas aí acontecendo recentemente. E isso me deu um pouco de ânimo. E você, meu amor? Qual é o seu fio pra segurar? Ah, meu fio para segurar, eu vou fazer aqui um pop-up para descriminalização, porque eu acho que é importante citar e comemorar isso de todos os jeitos possíveis. E também vou fazer um alto jabá, que é, vai lá me seguir nas minhas redes sociais, @Jadila Santana. Sim, meu nome é Jadila, se você não souber, porque eu sempre falo Jade, mas meu nome é Jadila. Então, Jadila Santana, vai lá me seguir. Tô tentando postar conteúdo sobre beleza, moda, meus surtos lá nas minhas redes sociais. Se você se interessar pelo tema, se você gostar de mim, vai lá me seguir, me dá um biscoito e me dá um apoio, tá Vai bom? porque merece. Ela é muito boa, conteúdo babadeiríssimo. Ela é muito foda. Gosto muito. Tô sempre acompanhando. Vão lá, mais do que merecido. Então é isso, gente. Muito obrigada por chegarem até o fim desse episódio. Espero que vocês estejam gostando. Deem sugestões pra gente. Vou ser repetitiva aqui, vou pedir, por favor, comenta, né, o que você tem achado desse episódio. A gente tá aí já no nosso 12º episódio, então a gente ainda tá testando muita coisa, vendo que o de temas funciona ou não funciona, mas só recebendo o feedback de vocês que a gente vai saber o que mais vocês gostam de ouvir, o que mais vocês querem saber da gente, tá? E não esquece de seguir o Solta Esse Fio lá em todas as redes sociais, é @Solta Esse Fio em todas elas. Toda quinta-feira, às 6 horas da manhã, sai episódio novo pra você poder escutar a gente indo trabalhar, ou limpando sua casa, fazendo qualquer coisa que você queira fazer. Me conta também o que você faz enquanto você escuta, pra eu saber, pra eu ter essa imagem na minha cabeça e a gente ficar mais próximo, mais íntimo, tá? Não deixa de seguir e avaliar se você estiver ouvindo esse episódio no Spotify. E se você tiver um dinheirinho sobrando, entra lá no Apoia-se ou na Aurelo pra apoiar a gente. E você que já é apoiador, muito obrigada, você faz toda a diferença. E agora a gente tá começando a fazer conteúdo só para apoiadores. Aos poucos, cada vez mais. E quando mais apoiadores a gente tiver, maior vai ser o incentivo pra gente também fazer cada vez mais conteúdo para apoiadores. Então, por favor, apoia a gente. Exatamente. Quem chegou até aqui, chegou até o final, comentar um emoji. Ah, pode ser o de brinde, gostei. Duas tacinhas, aquelas duas tacinhas brindando. E aí, quem quiser também, que aí, né, todas as tribos são bem-vindas. Quem quiser postar um famoso brócolis, também tá aí aberto. Quem chegar até o final, publique, segue a gente, curte, escreve tudo, por favor. E esse é o nosso emoji. E é isso, gente. Não esquece, hein? Por favor, apoia a gente. Um beijo. Tchau.